pastor Anderson, ele já agradeceu ao Senhor pela palavra que sairá do coração de Deus para a sua voz. Amém, Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te Amém, agradecemos. Jesus, por tudo. Pai amado, Pai querido. Obrigado, Deus, porque o Senhor Senhor, em tem nome de tratado a sua Jesus, igreja Senhor. com teu Abençoa, espírito, Senhor, Pai, o com a tua pregador desta presença, com o teu manhã, carinho, com o teu Senhor. amor. Vai dando nele, Pai, Senhor, muito a obrigado pela palavra vida que do venha pastor direto Anderson, do Pai, por ele trono, estar aqui Senhor, conosco. que não venha ser Muito obrigado, eu Pai, falar, que possa, Pai, Deus, mas o continuar, ó Pai, Espírito fazendo essa Santo, grande Senhor, obra falar em todos através nós. dele, Pai. Obrigado, Deus, Em pela nome tua de casa Jesus, hoje, Pai, está aberta, ó Pai, sim, está Senhor. aqui nos Sim, meu recebendo, Deus. Pai, e tratando os nossos corações, as nossas enfermidades, Aleluia, Senhor. as nossas Sim, dificuldades, Pai. ó Pai, nossas aflições, ó Pai, que tu possa Sim, cuidar meu de Deus. nós. Abençoa cada um Abençoa aqui, ó Pai, sim, esteja com essa Pai. palavra, que essa palavra Sim, possa Deus. vir do seu coração, É verdade, Pai, Pai. através do seu cérebro. Sim, Deus. Nós te Usa agradecemos, ele como te pedimos, boca Pai, todas para essas trazer a bênçãos, em tua nome de palavra, Jesus. Senhor. Amém. Amém, Jesus. Bom dia, amados irmãos. Eu saúdo a todos com a santa, gloriosa paz e o amor do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Como é bom estarmos na casa do nosso Deus, louvarmos, glorificar, exaltar, adorar o teu santo nome, aprendermos da tua palavra. Eu perdi hoje a escola bíblica, né? Mas às vezes é difícil acordar cedo, chegando tarde em casa, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. E o importante, meus irmãos, é que nós temos a convicção que nós servimos a um Deus que conhece as nossas vidas, que sabe quem somos, porque Deus, Ele sonda os corações. Não há nada que nós possamos fazer para esconder de Deus. Nada. Por mais escondido que nós venhamos achar que estamos, Deus está nos vendo. Os olhos dele nos alcançam em todo e em qualquer lugar. Lá no mais profundo do oceano, onde o homem não consegue ir, os olhos de Deus enxergam. Então, aonde você estiver, aonde você for, Deus sabe onde você está e o que você está fazendo. E é interessante que existe um texto da palavra de Deus muito conhecido, talvez quando eu falar para os irmãos abrirem suas Bíblias, vocês vão falar, já sei, já conheço essa história, já ouvi falar. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Porque realmente é um texto da palavra de Deus muito conhecido e muito pregado. E quando nós falamos dessa história, eu vou falar aqui, os irmãos já vão saber onde é, logo se lembra, né? Porque a maior parte da história se é contada que aquele homem, ele foi engolido pelo grande peixe e vomitado, né? No determinado local onde Deus havia enviado ele. Só que, além disso tudo, existia um grande motivo na vida de Jonas que para ele era o ideal, que ele não fosse para aquela cidade de Nínive pregar a palavra de Deus. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias no livro de Jonas, no capítulo 2. Jonas era um servo do Senhor, um homem que tinha o dom de falar, de pregar a palavra, né? Ele conhecia o Senhor, ele sabia quem era Deus, mas assim como ele lá naquela época, às vezes nós hoje assim também o fazemos. Nós nos limitamos a alguns locais, a alguns lugares e deixamos de expandir a palavra de Deus e o Evangelho. E Jonas, ele poderia ter alguns motivos de não querer ir para Nínive. Porque, segundo os relatos da palavra de Deus, se os irmãos forem ler, Israel era inimiga de Nínive. Nínive perseguia Israel. E aquele povo ali, eles tinham medo, porque os ninivianos, eles eram conhecidos por maltratar os povos vizinhos. Por ali, não só no maltrato normal, ignorar ou agressão simples, física, não. Eles chegavam a cortar orelhas, dedos das pessoas em tortura. Aí a gente pode olhar assim, talvez Jonas, ele não quis ir para lá por causa disso, ele estava com medo, né? De chegar lá e ser torturado, perder um pedaço da sua orelha, perder o seu dedo, ou sabe-se lá mais o que eles podiam fazer. Não, mas na verdade, meus irmãos,
O grande problema de Jonas foi o contrário. Jonas não queria ir pregar a palavra para Nínive, sabe por quê? Porque ele odiava, ele detestava os ninivianos. Ou seja, a graça que ele havia recebido de Deus, sendo salvo, tendo a obrigação de pregar o evangelho por um fato que ele não gostava daquele povo pela a forma a qual eles agiam, ele se recusou e teimou com Deus e não ir cumprir o mandar de Deus. Cumprir e obedecer aquilo que Deus tinha mandado para ele. Eu quero que você vá para Nínive pregar a minha palavra para aquele povo. Aí a gente pode crucificar, Jonas, mas hoje, se fôssemos nós, como seríamos? Por exemplo, hoje à noite, eu fui convidado para pregar numa igreja lá no Morro dos Macacos. A última vez que eu fui chamado para pregar lá, a gente já estava arrumado para sair de casa, saindo de casa. Aí o missionário da igreja lá falou assim: pastor, nós não vamos. Houve toque de recolher. Não teremos culto. Olha a situação. E às vezes nós nos colocamos em situações assim, em locais que nós temos medo de ir ou estar, nós não vamos para falar da palavra. Nós não vamos para pregar o evangelho. Mas não é para isso que fomos chamados. Nós fomos chamados para a obediência. Para vivermos e cumprirmos aquilo que Deus quer que nós façamos. Nós não temos que ir para onde queremos. Temos que ir para onde Deus nos enviar. Diz assim o texto da palavra de Deus, pedir que os irmãos se coloquem de pé. Jonas, capítulo 2. Dei bastante tempo para os irmãos acharem, hein? É um livro pequenininho, mas todos acharam? Digam amém. Glória a Deus. A oração de Jonas, no momento lá dentro do ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram, até a alma o abismo me rodeou, e as alagas se enrolaram da minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroem sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Os que eu entregar a idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento em te oferecer sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonatas na terra. Pai, nós já oramos aqui, o seu filho falou, Pai, mas eu quero agora entregar a palavra lida nas tuas mãos, para que o Senhor venha, Pai amado, fortalecer as nossas vidas, em o nome santo do teu filho amado, Jesus. Jonas profetizou, meus irmãos, pode se assentar, durante o reinado ali de Jeroboão, rei de Israel, durante o ano de 793 a 753 aproximadamente. Nínive era, naquela época, uma cidade muito importante, talvez a cidade mais importante da Ásia. Só que eles eram conhecidos, como eu já falei agora há pouco, pela sua violência, pela forma em que agiam. Era uma cidade sanguínea, que maltratava aqueles que estavam ao redor em cidades vizinhas e que chegavam ali. Deus então manda Jonas lá para Nínive, por cerca de 800 quilômetros de distância de onde ele estava. Imagine hoje você está aqui, e hoje você tem aí ônibus, busão, leito, ônibus, leito, você tem avião, não é isso?
Aí você tem lá a classe econômica, que vai um pouquinho mais torto, mas você tem a classe, né? Tá lá mais social, a chamada primeira classe, que você vai deitado, vai mais confortável. Naquela época, meu irmão, era cavalo, era carroça, era camelo. O que tinha para montar era burro, montava e se ia embora. Ou então esse de, como eu falo, viação canela, né? E andando. Então, Jonas tinha um percurso de mais de 800 quilômetros para percorrer, para pregar a palavra de Deus para aquele povo. E Deus escolheu ele, mediante milhares de pessoas. Fala, eu quero que você vá a Nínive falar de mim para aquelas pessoas. Aquele povo precisa ser mudado. Aquele povo precisa reconhecer as atitudes deles, os erros deles, me reconhecerem e servirem a mim. Mas o coração de nós, homens duros, né, que temos a desobediência que cabe dentro da nossa vida pecaminosa, fez com que Jonas se virtuasse daquilo que Deus havia mandado ele fazer. E ele não foi, porque ele temia aquele povo. Ele não foi, porque ele não gostava daquele povo. Ele tinha a cabeça fechada dele, que assim, eu vou lá falar para aquele povo, vou nada. É tipo hoje, vamos dizer mais ou menos, algumas pessoas pensam assim, né? Ah, eu estou salvo, que se lasque o resto. Os outros que se dane. A salvação é individual. A gente está aqui, está pregando a palavra, os vizinhos estão ouvindo, ele não vê o que eu quero. Mas na verdade, é nós que temos que ir. Se Deus nos trouxe aqui, se Deus nos colocou aqui, como nós sabemos aqui, né? Era um bar, não era isso, meus irmãos? Era um bar. Hoje se transformou na casa do Senhor. Porque é assim que Deus faz, é assim que Ele muda e transforma nossas vidas, Ele muda e transforma os lugares. Aonde havia pessoas bêbadas bebendo, fazendo fofocas, fazendo intrigas, às vezes brigas, porque em bar dá muitas brigas. Não vou dizer que é o caso daqui, né? Hoje estamos aqui orando, clamando, glorificando, exaltando o nome de Deus, falando do amor de Jesus para essas pessoas. Aqueles que estão próximos, embora ainda não tenham saído pregar o Evangelho para eles, eles estão ao nosso redor, ouvindo a palavra de Deus sendo pregada. E o Evangelho está aí para todos. O nosso Senhor Jesus, Ele veio para todos. Eu tenho um grande problema em entender uma questão doutrinária, que é sobre a dupla predestinação. Porque a maioria crê que Deus predestinou uns para a salvação e outros para a perdição. Meus irmãos, Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Amém. Glória a Deus. Jesus não falou, eu vim para os chamados, eu vim para os escolhidos, eu vim para os separados. Não, Ele diz, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Por maior que seja o pecador que está perto de você, ele merece ouvir da graça de Jesus. Amém. Ele merece ouvir que Jesus morreu por ele. Amém. Ele merece ouvir que Jesus é o Senhor. Amém. Sabe por quê, meu irmão? Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. É o Senhor quem nos convence do pecado. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e falamos assim, aquele dali nunca vai reconhecer que é pecador, nunca vai entregar a sua vida para Jesus. Né? Nós conhecemos. Mas o nosso Deus é o Deus que transforma as vidas. Então, Jesus ele veio para mim, ele veio para você, ele veio para todos que estão ao nosso redor, ele veio para o mundo inteiro. Ele não morreu só por alguns, ele morreu por todos. Agora, se só alguns herdarão o reino dos céus, aí sim é problema de cada um. Porque cada um é que tem que ter o reconhecimento, a compreensão de que nós somos falhos, de que nós erramos, de que nós somos pecadores, que nós andamos quando estamos lá fora, ao contrário da vontade e do querer de Deus. É que quando não obedecemos o ide de Deus, ou o Senhor fala,
melhor. Há um preço a ser pago por essa desobediência. E Jonas pagou o preço dele. Meus irmãos, eu já vi diversas pregações, mas você imagina, tudo que a gente come vai para onde? Para o nosso estômago. Né? E daí do nosso estômago ele termina a trituração e ele manda para os intestinos para ir embora, não é isso? Você imagina, o peixe, né? Se você pesca ele ali agora, e se você deixa ele aqui, daqui a pouco você começa a sentir aquele cheiro de peixe, né? Você fala, tá fedido, tá um cheiro esquisito, né? Você imagina você passar 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um pulão de peixe. Tudo que o peixe ia passando e andando pelo caminho, ele ia triturando, ele ia comendo, ia passando por onde Jonas estava. Imagina o cheiro, imagina o odor que devia ser ali dentro. Imagina aquela situação. Quando o peixe abria a boca assim para pegar aquele cardume, entrava água salgada. Será que Jonas ali chegava a respirar aquela água salgada junto com aquele cheiro, junto com aqueles outros bichos ali dentro? Imagina a situação que ele passou, meus irmãos. Tudo porque ele desobedeceu. Ele não fez o que Deus mandou. Então, ele ali dentro daquela questão, daquele ódio dele tão grande que ele tinha, que ele queria que aquele povo se lascasse. Ele não queria que aquele povo alcançasse o perdão de Deus. O perdão de Deus não era para ele só, era para toda a cidade de Nínive, era para todo mundo. O perdão de Deus não é só para a minha vida, para a tua vida, é para a vida de todos. E se nós já temos a consciência, se nós já temos o discernimento, se nós já temos a compreensão disso, precisamos pregar o Evangelho. Precisamos sair pelas ruas, pela nossa comunidade, pela nossa vizinhança e falar do amor de Jesus. Ele temia que o povo se arrependesse. Ele tinha medo que o povo se arrependesse, meus irmãos. Olha que coisa absurda. No capítulo 4, no versículo 2 e 3, a palavra de Deus vai dizendo assim, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarse, pois sabia que tu és Deus clemente, ou seja, tu és Deus bom, e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes de mal. Pois posso-te depois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas sabe que Deus é compassivo, misericordioso. Embora aquela cidade fosse uma cidade contaminada, pecaminosa, conhecida como uma cidade sanguinária, Deus tinha misericórdia daquelas vidas, daquelas pessoas, daquele povo. E eu pergunto para você, onde está a nossa misericórdia para com aqueles que estão lá fora? Para que aqueles que precisam ouvir do Evangelho. Está certo que somos tirados às vezes por loucos, né? Somos tirados por esse povo, só vive na igreja. Um domingo desse de sol, 11 horas da manhã, o povo está dentro da igreja. É porque eles ainda não tiveram o privilégio, a oportunidade de saber como é bom estar aqui. Que não há nada no mundo melhor do que estarmos na presença de Deus, de que servirmos ao Senhor. Quando eu digo presença de Deus, eu não digo aqui agora que estamos na igreja não, tá? Que eu vejo muitas pessoas, acho que eu já falei isso aqui orando, né? Senhor, entrando na sua presença, Senhor, continuando. Nós cristãos não saímos, não devemos sair da presença de Deus. O que você é aqui, você tem que ser ali, você tem que ser lá. Aquilo que eu falei, né? Os olhos do Senhor, Ele vê todas as coisas. Então Ele sabe onde você está, o que você está fazendo, o que você está pensando. E então, devido a
Jonas sabia que Deus tinha compaixão, que Deus tinha amor. E como ele tinha raiva daquele povo, talvez você tenha raiva aí de um familiar seu, né? De um vizinho seu, de uma pessoa que você conheça, e você não fala do amor de Jesus para ela exatamente por isso, porque você sabe que Deus é misericordioso, e está arriscado você lançar a semente. Eu até quase trouxe uma mensagem sobre as sementes hoje, mas Deus é que trabalha, é Ele que manda. Então, Deus sabe que às vezes você vai falar para uma pessoa que você não gosta de Jesus, a semente ali vai ser lançada, e ainda que ela naquele momento ela não se arrependa, aquilo pode ir trabalhando na vida e no coração dela, e ela se converter, ela se arrepender. Mas nós, quando olhamos, às vezes para a nossa própria vida, a gente fala assim, mas hoje eu já falei tanto de amor, eu já falei tanto de Jesus para tantas pessoas, e ninguém nunca falou para mim que recebeu Jesus através da minha palavra. Meu irmão, você não precisa ver. Quem precisa ver é o nosso Senhor Jesus. Que às vezes você fala, a pessoa se converte através da tua palavra, você não sabe, mas Deus sabe. Porque às vezes, pastor, eu já preguei tanto, eu falo tanto do amor de Jesus, até hoje só uma pessoa recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Só uma, tem certeza? Eu prego o evangelho aqui para Israel. O Israel se converteu. Glória a Deus. A Bíblia diz uma vida, né? Cada alma que se arrepende é o quê? Uma festa no céu. Ganhamos a vida dele, glória a Deus, aleluia. Mas se ele continuar frutificando, de repente você só ganhou ele diretamente. Mas indiretamente, Israel ganhou a mulher, ganhou o filho, ganhou a mãe, ganhou a avó, ganhou o tio, ganhou o vizinho, ganhou um amigo, ele está pregando o evangelho, ele virou um evangelista, ele virou um pastor, aonde ele passa há vidas convertidas. Meus irmãos, não importa, os seus olhos não precisam ver, quem precisa ver é o Espírito Santo de Deus. O que nós precisamos é não deixar de falar do amor de Deus, é não deixar de pregar o evangelho. Precisamos ir caminhando e entender que precisamos fazer as coisas de Deus. A missão de Jonatas era ir até o povo, pregar a palavra, falar do amor de Deus. Mas ele preferiu teimar com o Senhor. E Jonas então ele vai e faz uma oração de graças ao Deus. Ele chega a desejar a sua morte. Porque quando ele caiu em si, que ele tinha desobedecido, que ele estava sendo, vamos dizer assim, fugiu aqui a palavra, mas ele estava sendo assim, desagradável em não fazer a vontade de Deus. Ele estava sendo ali orgulhoso, vamos dizer assim, né? Não quero, não vou. Eles não merecem. Meu irmão, quem tem que saber se merece ou não somos nós, é Deus. E eu vou dizer para você, até o último suspiro de qualquer pessoa, da pior pessoa que existe nesse mundo, a misericórdia de Deus está com ela lá, até o último suspiro. Se no último suspiro ela se arrepender, nós vamos encontrar ela no céu. Porque não sou eu, não é você, é o Espírito Santo de Deus. Podemos orar em qualquer lugar, a qualquer hora. Ainda temos essa liberdade de fazermos isso no nosso país. Jonas ficou surpreso, porque ele chegou lá, após ser vomitado pelo grande peixe. Ele não foi agredido, ele não foi humilhado. Ele pode caminhar, ele pode falar do amor de Jesus, ele pode pregar a palavra. Ainda que estivesse, talvez, imagina ali, desfalecido, cansado, sedento, com fome, angustiado. Após 3 dias e 3 noites, dentro da barriga de um grande peixe. Meus irmãos, ele não desistiu. Ele lá dentro, ele lembrou-se das promessas de Deus. E ele reconheceu que ele estava errado. Ele reconheceu que precisava cumprir o que Deus tinha mandado ele cumprir.
E com o texto que nós lemos, a palavra de Deus, ela disse que o peixe o vomitou. O que você prefere, meu irmão? Ir cumprir o Evangelho? Ir aonde o Senhor te mandar ir? Ou ser engolido ao ponto de ser depois vomitado? Porque assim, por que nós vomitamos? Porque algo que nós comemos não fez bem ao nosso organismo, nós estamos mal, aquilo está ali, né? Aquele embrulho, aquela coisa, né? Enjoada e puf, colocamos para fora. Foi dessa forma que Jonas foi jogado para fora. Deus age assim na nossa vida. É mais fácil nós obedecermos. É mais fácil nós cumprirmos. É mais fácil nós ouvirmos. A oração, ela é algo fundamental na nossa vida. Na vida de nós cristãos. Porque a oração, ela nos aproxima de Deus. Eu entendo que a oração é ali o momento talvez mais íntimo e pessoal de nós, cada um individualmente, para com Deus. É por isso que o Evangelho ele diz, quando for orares, entra no teu quarto, e em secreto o quê? Ore ao teu Deus. Bota para fora aquilo que está no teu coração. Porque a palavra diz que quando nós vamos falar com Deus, Deus já sabe o que vamos pedir. Deus é conhecedor de tudo. Mas é necessário que nós venhamos a falar. Uma vez eu fiquei muito triste, que eu ouvi numa rádio, eu quando vou orar, eu sempre falo, né? Não sei se os irmãos já repararam, grandioso Deus, eterno Pai, maravilhoso Deus, Senhor, santo é o teu nome, né? Glorificado e exaltado seja. Eu vi uma vez um debate na rádio, um pastor dizendo que isso são jargões, que não se usa jargões para Deus. Meus irmãos, use o jargão para Deus, mas não deixe de adorar o teu Deus. Porque na oração, uma primeira coisa que devemos fazer é engrandecer o nome do nosso Deus. A primeira coisa não é pedir. Seja qual for a situação, por pior que seja, você não já tem que chegar pedindo, você precisa chegar se humilhando, reconhecendo quem é Deus, o que Ele significa para você. E o porquê você está ali, naquele momento, talvez de joelho, prostrado, em pé, sentado, deitado, não importa. Mas você primeiro precisa engrandecer o nome do teu Deus. Para depois você vir pedir. E por último, agradecer. Quando nós pegamos a oração de Pai Nosso, que Jesus ensina, como é que ele começa a oração? Santificado seja o seu nome. O que ele fez? Ele fez um jargão? Ou ele começou uma oração engrandecendo o nome de Deus? Então precisamos engrandecer o nome de Deus. Precisamos orar, falar com o Senhor. Que é algo que nos traz, para mim, tá, irmãos? Não sei se os pastores concordam. É o momento de maior intimidade que nós temos com Deus. É quando estamos orando. Então, ore ao Senhor. E Jonas ali naquele momento, naquela dificuldade, ele ali se lembrou de quem realmente Deus é. Talvez caiu na consciência dele, caramba, eu só estou passando por essa situação, meu Deus, eu vou morrer aqui, que agonia, que socorro. Imagina, 3 dias e 3 noites, meu irmão. Dentro de um... A gente nem sabe, né, se de repente só cabia Jonas dentro do estômago daquele peixe. Diz que foi um grande peixe, mas a gente não sabe. A gente não sabe, não imagina a situação que ele passou. A gente pode pensar milhares de coisas, mas talvez tenha sido milhares de vezes pior do que nós viemos a pensar todos juntos aqui. Tudo por um fator: desobediência. E para concluirmos, meus irmãos, é necessário que nós não venhamos a nos esquecer de que Deus é Deus. Ele é o nosso Criador. De que nós precisamos ter a consciência que precisamos ser filhos o quê? Obedientes.
obedientes. Que precisamos ser filhos com intimidade. Porque não é assim que nós tratamos o nosso filho, nós queremos ter intimidade com ele. Mas assim como nós queremos ter intimidade com nossos filhos, nós queremos ser amigos dos nossos filhos, nós não podemos ser amiguinhos. Porque se nos tornarmos amiguinhos, nós nos tornamos um qualquer. Não é assim que os filhos tratam? Você é amiguinho lá do seu filho te desrespeita, ele não te obedece, ele zomba da sua cara. Né? Você manda ele fazer uma coisa, ele não faz, ele faz cena. Agora, quando você é amigo do teu filho, é diferente. Você é amigo do teu filho, você quer o bem dele, você está o tempo todo ao lado dele. Mas no momento que você precisa ser rígido, você é. É assim ou não é? E Deus não é diferente para conosco. No momento em que há necessidade dele ser rígido conosco, por causa da nossa obediência, ele é. E ele nos cobra. E somos nós que precisamos entender que não podemos ser filhos teimosos. Precisamos ter obediência. Curve sua cabeça, meus irmãos, nesse momento. Por receio e teimosia, às vezes, nós fugimos, nós nos escondemos, nós ficamos ali quietinho, vou ficar aqui quietinho, escondido para que ninguém me veja, para que ninguém saiba o que eu estou fazendo. Mas diante da grandeza, das misericórdias e do medo que nós temos, nós só pensamos às vezes em fugir. Às vezes queremos fugir. Tem dias que queremos cavar um buraco e entrar dentro dele e ficarmos ali, para que nem Deus nos veja. Mas Deus, Ele nos vê, Ele nos enxerga, Ele nos olha aonde quer que nós estejamos. Às vezes a gente se esconde dos problemas, se esconde das dificuldades, se esconde de alguma pessoa que você passa na rua, você está devendo a ela. Mas de Deus, nós não nos escondemos. De Deus nós não fugimos. A fuga nos traz consequências graves, irmãos. Consequências drásticas. E Jonas ali no final, ele entendeu que seria melhor, em primeiro lugar, obedecer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Então ele começa a clamar a Deus para que Deus tirasse ele daquele lugar, para que Deus tirasse ele daquela situação, porque ele já não aguentava mais. Mas Deus conhecia o coração daquele homem. E Deus, quando aquele homem clamou, Deus ouviu o clamor daquele homem. E Deus precisava e queria usar aquele homem. Então Deus ali, Ele muda a história. Ele muda aquela situação. Ele muda aquela condição. Então Jonas é vomitado pelo peixe. E aí então, ele vai fazer e ele vai cumprir aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. E você, meu irmão? O que você quer na sua vida? O Espírito Santo de Deus, ele trabalha na nossa vida. Há uma necessidade grande em nós, a partir de mim, de mudar a situação, de mudar as coisas. Nós precisamos dia a dia mudar a nossa vida, porque a nossa vida ela é feita de pecados, a nossa carne ela grita. Mas no mesmo momento, eu tenho certeza que a tua carne grita, o Espírito Santo de Deus te incomoda. Porque você é filho de Deus. Porque você conhece a palavra, você conhece o Evangelho, você conhece a verdade. É necessário
oportunidade. Deus te chamou, meu irmão. Não faça como Jonas, que em vez de amar o povo de Nínive, ele detestava aquele povo. Ele queria ver o mal daquele povo. Ele queria ver aquele povo arruinado. Não foi para isso que estamos aqui. Não é para isso que fomos chamados. Precisamos reconhecer, precisamos obedecer e mudar as nossas atitudes. Precisamos começar a caminhar de forma diferente. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, Você é luz. e as riquezas, As trevas não podem mais habitar no teu coração, te impedindo que você caminhe com Jesus, fazendo o que Ele te manda fazer. Comparável és pra mim. Glória a Deus. Sua vida entregou. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus. Senhor Deus, nós estamos humilhados pelo Teu nome, mas nós queremos, Senhor Deus, nesta manhã, mudar as nossas atitudes. Nós não queremos ter um coração como Jonas tinha, um coração endurecido, que queria, Senhor Deus, o mal daquele povo, porque nós fomos chamados para transmitir o bem, nós somos chamados para ser luz. Fala os nossos corações, perdoa-nos pelos nossos erros, perdoa-nos pelas nossas falhas. Precisamos, como igreja de Cristo, Senhor Deus, sair por essas ruas, pregar a Tua palavra, falar do Teu Evangelho. Senhor Deus, nós podemos chegar onde Tu quer que nós vamos, Senhor Deus, sem machucados. Mas se nós não te obedecermos, podemos chegar como Jonas chegou naquela terra de Nínive, fedido, porque saiu vomitado no ventre de um grande peixe. Talvez com feridas, cansado, amargurado, mas ali o coração dele já tinha sido mudado para que ele amasse aquele povo, independente de qualquer coisa, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse dia de vida, por essa manhã, por estarmos aqui na Tua casa, por esse povo lindo aqui, Senhor Deus, por esta igreja que trabalha unida no único propósito, Senhor Deus, pela vida do nosso pastor, ó Pai amado, que só quer o bem de cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Pelos projetos e planos que o Senhor já colocou no coração deste homem para este ano. E dentre eles está, Senhor Deus, o de sair por essas ruas aqui, Pai, falando do Teu grande amor. Que esse é o grande mandamento. Irmos e pregarmos o Evangelho. Eu agradeço ao Senhor mais uma vez por esta oportunidade, por esta manhã, e clamo a Ti que o Senhor nos leve em paz, guardados e protegidos de volta aos nossos lares. Guardados e protegidos por Ti, para que os Teus filhos possam à noite estar aqui novamente, Pai. Eu não estarei, mas eu estarei Te adorando, junto com outra família, Pai. Um outro pedaço da família de Deus. E eu Te agradeço poderosamente, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Essa palavra para o pastor. Vou agradecer a Deus